Ela comprou o almoço para um estranho com seu último dólar sem saber que ele era o novo CEO da empresa para a qual estava fazendo a entrevista. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, pintando a calçada com reflexos espelhados de cinza e amarelo dos carros que passavam. Riley Morgan apertou o casaco em volta do corpo esguio, o cabelo loiro úmido e grudado levemente nas bochechas. Em uma das mãos, ela segurava um currículo dobrado e ligeiramente amassado. A tinta começara a borrar nas bordas, mas ela continuou segurando-o como se fosse feito de ouro. Outra entrevista. Outra chance, talvez. Seu estômago roncou. Alto o suficiente para ela ouvir. Ela havia pulado o café da manhã. De novo. Ela olhou para a carteira enquanto esperava na faixa de pedestres. $4,16. Ela poderia comprar um café ou economizar para o ônibus, mas era só isso. O sinal mudou. Ela deu um passo à frente, suas botas espirrando levemente em uma poça rasa. Logo na esquina da Delicatessen, ela ouviu. Um homem de meia-idade, com uma camisa amassada e jeans desbotado, havia escorregado na calçada molhada. Um saco de papel pardo tinha estourado ao lado dele. Um sanduíche e uma bebida se espalharam, encharcados. Ele estremeceu ao tentar se levantar, a mão segurando o próprio corpo. Pessoas passavam por ele. Ninguém parava. Riley não hesitou. Ela correu até ele, ajoelhando-se ao lado. "Você está bem?" Ele olhou para cima, surpreso. A chuva havia escurecido seu cabelo e encharcado suas mangas. "Acho que sim. Só machucou meu orgulho, principalmente." Ela ofereceu a mão, firmando-o enquanto ele se levantava. Ele limpou a poeira das calças, olhou para o almoço arruinado no chão e deu uma risadinha autodepreciativa. "Bem, lá se vai meu almoço." Sem dizer uma palavra, Riley se virou e entrou na Delicatessen. Poucos minutos depois, ela saiu com uma garrafa de água e um sanduíche de peru fresco embrulhado em papel manteiga. Ela os entregou a ele. Ele piscou. "Senhorita, não, eu não posso aceitar isso." "Você não precisa," ela sorriu, cansada, mas gentil. "Você parece precisar mais do que eu." Ele pegou hesitantemente, ainda atordoado. Então veio a pergunta. Silenciosa, curiosa, honesta. "Por que você faria isso?" Ele perguntou. "Você nem me conhece?" O sorriso de Riley se suavizou. Sua voz baixa. "Eu era a que estava deitada no chão. Eu sei como é." Houve uma longa pausa. Então ele assentiu, claramente comovido. "Obrigado," ele disse, "de verdade." Ela assentiu uma vez, enfiou as mãos nos bolsos do casaco e se virou para ir embora. Ele a chamou. "Qual é o seu nome?" Ela hesitou. Então, por cima do ombro, "Riley." "Obrigado, Riley," ele disse novamente. Mas ela já havia se misturado à multidão. Ela não olhou para trás. Se tivesse olhado, poderia tê-lo visto observá-la se afastar com o olhar estranho nos olhos, algo entre admiração e arrependimento. O passo de Riley diminuiu quando ela dobrou a esquina seguinte e entrou sob um toldo seco. Ela puxou a carteira novamente. Vazia. 4 moedas, só isso. O ronco em seu estômago voltou, mais alto agora. Seu casaco grudava nela por causa da garoa. Ela balançou a cabeça, exalou profundamente e olhou para o alto edifício de vidro à sua frente. Vail Corp. Sua entrevista. O prédio parecia um monumento, elegante, intimidador. Seu reflexo a encarava na porta de vidro. Cabelo molhado, olhos cansados de uma pasta fina como o papel apertando seu peito como uma armadura. Ela respirou fundo. Então, abriu a porta e entrou. Lá dentro o saguão era quente e iluminado. Pisos de mármore, cheiros de café e produtos de limpeza cítricos. Pessoas internos, sob medida, se moviam com confiança. Ela se aproximou da recepção. "Oi," ela disse. "Estou aqui para uma entrevista às 13, Riley Morgan." A recepcionista deu um breve aceno de cabeça, examinou uma lista e sorriu. "Sim, você está na lista. Elevador para o 22º andar." Riley assentiu, murmurou um obrigado e se virou em direção ao elevador. Quando as portas se fecharam atrás dela, ela olhou para o seu reflexo novamente no metal polido. Ela não havia almoçado. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha uma ficha limpa. Mas ela ainda tinha seu nome. E, por enquanto, isso teria que ser o suficiente. O elevador apitou suavemente quando Riley pisou no 22º andar da Vail Corp. O carpete sob as botas gastas parecia macio demais, limpo demais, como se cada passo deixasse para trás uma sombra invisível de dúvida.
A recepcionista gesticulou em direção a uma sala de espera de paredes de vidro, repleta de outros candidatos, elegantes, confiantes e impecavelmente vestidos. Ela alisou o cabelo no reflexo de um painel de vidro, prendendo os fios úmidos atrás das orelhas. Ela abraçou a pasta contra o peito novamente, como se ela pudesse protegê-la. Do outro lado do andar, barrado por uma parede escura, uma figura estava parada com um tablet na mão, observando. Ethan Yale, CEO. Ele usava um paletó de feito sob medida, não mais a camisa de flanela desgastada ou as botas gastas de mais cedo naquele dia. Mas seus olhos não haviam mudado. Ainda eram observadores, ainda buscando silenciosamente. E ele a viu, a mesma mulher que lhe entregara o seu último sanduíche. Olhos pesados de exaustão, mas a voz ainda firme e gentil. Ela havia se afastado sem perguntar nada, nem mesmo o seu nome. Ele não esperava vê-la novamente. Não ali. Por um longo momento, ele não disse nada. Então, lentamente se virou. Ele ouviria primeiro, descobriria quem ela era, quando ela pensava que ninguém estava olhando. Riley sentou-se na sala de espera. Seus dedos brincavam com a borda do currículo desgastada pela chuva e pelo aperto de mão. Ela olhou para os outros candidatos, cada um navegando confiantemente em seus celulares, portfólios brilhando, risos leves. Ela se sentia como uma mancha em vidro limpo. Uma voz chamou seu nome. Riley Morgan? Ela se levantou rapidamente, seguindo uma mulher de terno verde escuro até uma sala de conferência de tamanho médio. Havia 3 pessoas esperando: RH, um chefe de departamento e um consultor legal sênior. Cada um exibia um sorriso experiente. Os primeiros 10 minutos da entrevista transcorreram sem problemas. Perguntaram sobre sua ética de trabalho, suas certificações em codificação, sua adaptabilidade. Riley respondeu com cautela, honestidade. Ela podia sentir sua confiança aumentando, como um balão frágil tentando alcançar o ar. Então chegou o momento que ela aprendeu a temer. Um dos entrevistadores inclinou-se levemente para a frente, com as mãos cruzadas. Revisamos seu currículo, mas também fizemos uma verificação de antecedentes. O coração de Riley se desacelerou. Não parou, justo preparada. Ela sentiu, yes, eu esperava por isso. O ar na sala mudou, um pouco mais frio. Isso demonstra uma condenação. Fraude financeira. 2 anos cumpridos. Você se importa em explicar melhor? Riley olhou nos olhos deles, sem raiva, sem atitudes defensivas, justo a verdade. Eu tinha 24 anos. Trabalhava como contadora júnior para uma startup. Confiei na pessoa errada, meu namorado na época. Ele usou minhas credenciais para autorizar transferências. Quando a investigação começou, ele desapareceu. Não tinha provas para me defender, nem dinheiro para um advogado melhor e tinha assinado documentos que não entendia. Silêncio. Ela continuou mais calma agora. Fui para a prisão. 2 anos. Minha mãe morreu enquanto eu estava lá, perdi o funeral e quando saí, decidi que não deixaria que aquele fosse o fim da minha história. Um dos painelistas pigarreou, outro olhou para o currículo novamente, não mais com interesse, mas com cálculo. Trabalhei em empregos de meio período desde então. Ninguém queria arriscar, mas eu não parei de aprender. Ganhei 3 novas certificações, dei aulas de programação para crianças em um centro comunitário, evitei problemas. Fiz o trabalho. O ar estava pesado agora. Ninguém falou. Por trás da parede de vidro, Ethan observava. Cada palavra, cada pausa. Não era apenas uma história, era uma confissão envolta em coragem. E ela a contara não para ganhar simpatia, mas porque se recusava a mentir. Riley saiu da sala 10 minutos depois, ombros erguidos. Eles agradeceram, disseram que entrariam em contato. As palavras não minaram. Ela conhecia o tom. Do lado de fora do prédio, ela ficou sob o toldo novamente. A chuva havia parado. Os corpos estavam começando a se dissipar. Ela olhou para o trânsito, imaginando se tinha trocado o suficiente para o ônibus ou se voltaria para casa a pé. Atrás dela, do andar executivo, Ethan estava de braços cruzados, observando-a através das janelas altas. Ele se lembrava da voz dela. Eu já havia sido o único que estava deitado no chão. Eu sei como é. Aquela voz não implorava, não culpava. Simplesmente havia ajudado. O maxilar de Ethan se contraiu. Ele apertou um botão no interfone e disse só 2 palavras. Segure o arquivo dela.
A sala de conferência parecia mais fria na segunda vez que Riley sentou. Talvez fosse o ar-condicionado, talvez fosse o câmbio do tom. Ela sentou erguida, as mãos cruzadas e calmamente sobre a mesa, embora pudesse sentir os nós dos dedos se contraindo cada vez que alguém olhava para a última página do seu file. Restavam 3 entrevistadores: Mônica, do RH, Davis, da equipe de TI, e um consultor legal sênior, chamado Barrett. Eles começaram cordiais, até amigáveis, elogiaram seus exemplos de código, seu trabalho comunitário, suas respostas sobre colaboração em equipe e resolução de problemas. Gostei como você mapeou a reconciliação de dados para aquele projeto sem fins lucrativos, Davis. Lógica limpa, eficiente. Riley assentiu, agradecida, mas agora todos os olhares desviaram, e a energia também. Barrett falou primeiro. Senhora Morgan? 3 anos. Cumpri 2 anos. Ninguém se mexeu. Davis girou a caneta entre os dedos. Riley continuou. Sua voz não vacilou. Eu não fiz o que disseram que eu fiz. Eu fui ingênua. Confiei em alguém que não deveria, mas o sistema não se importava com isso. Assinei coisas que não entendia, e quando tudo desmoronou, ele desapareceu. Eu fiquei e paguei. Barrett recostou-se. Mas você foi liberada mais cedo. Por bom comportamento, ela disse. Eu passei todos os dias aprendendo, ensinando. Saí da prisão com uma certificação em codificação e um emprego como garçonete. Estou limpa desde então. E mais do que isso, tenho estado presente. Pelo meu trabalho, pelas crianças que orientei, por mim mesma. Outra pausa. Não estou aqui para apagar meu passado, acrescentou ela, agora mais suavemente. Estou aqui para provar que ele não me destruiu. Mônica olhou para baixo, seus dedos brincando com a borda da pasta. Davis parecia incerto. Bert cruzou os braços. Somos uma empresa de alto perfil. Lidamos com dados confidenciais, grandes clientes. Não se trata apenas do que a senhora fez, senhora Morgan. Trata-se de percepção, confiança. Eu entendo, disse Riley. Só peço que me julgue pelo que construí depois da queda, não pelo momento em que caí. O silêncio retornou. Desta vez, prolongou-se por mais tempo. Finalmente, Mônica pigarreou. Obrigada, Riley. Agradecemos sua transparência e seu tempo. Essa foi a frase, a dispensa educada. Ela se levantou, assentiu uma vez e recolheu suas coisas. Teremos notícias suas? Perguntou gentilmente. Barrett respondeu primeiro. Avisaremos depois de analisarmos todos os candidatos finais. Davis não a encarou. Mônica deu um sorriso tenso. Obrigada novamente. Riley saiu da sala, com as costas retas, mas os ombros ligeiramente mais baixos do que quando entrou. Ela caminhou pelo saguão da Vail Corp, seu reflexo passando por vidro e cromo. Seu estômago roncou novamente, mas ela o ignorou. Lá fora, a garoa havia recomeçado, leve, persistente. Ela não abriu o guarda-chuva. Deixou a água bater na pele enquanto descia os degraus. A cidade a engolindo novamente. Em algum lugar atrás dela, em um andar superior, Ethan Vail estivera observando. Ele não disse uma palavra, mas seu maxilar se apertou. E sua decisão já começava a se formar. Ethan estava sentado sozinho em seu escritório. O horizonte da cidade se estendia atrás dele como uma pintura de luzes inalcançáveis. Mas sua atenção permanecia na pasta parda à sua frente, aquela etiquetada com Riley Morgan. Ele havia assistido à gravação da entrevista 2 vezes. A maneira como ela se mantinha firme, a maneira como a voz dela não implorava, mas explicava, a maneira como ela não se encolheu, mesmo quando o silêncio foi usado como arma. Ele bateu levemente o dedo no currículo dela e, com um suspiro agudo, pegou o telefone e discou. Legal, atendeu uma voz. Aqui é Ethan Vail. Preciso de uma verificação completa dos antecedentes de Riley Morgan, não apenas da condenação. Quero as transcrições do tribunal, as notas do defensor público e quaisquer processos civis abertos relacionados ao caso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, senhor. Imediatamente. Ele desligou e olhou novamente para a foto dela, presa no topo do arquivo. Cabelo loiro, um sorriso calmo que quase não combinava com a história por baixo. Algumas horas depois, o relatório chegou. Ethan leu cada página, e o que encontrou foi pior do que esperava. O namorado, Sean Ramsey, estava sob investigação por 3 outros crimes financeiros, todos arquivados por falta de provas. O nome de Riley era o único anexado às autorizações assinadas.
Sua defesa legal tinha sido quase inexistente, nenhuma investigação posterior após sua libertação e nenhuma tentativa real de provar sua inocência. Até agora. Ethan fechou a pasta, expirou lentamente e pegou o celular. A voz que atendeu era mais velha, mas forte. Ethan, está tudo bem? Ei, pai, disse Ethan. Tem um minuto? Para você, sempre. Ele fez uma pausa. Você se lembra quando me disse que os negócios não são apenas sobre lucro? São sobre as pessoas com quem você os constrói? Seu pai lá riu. Parece comigo. Por quê? Ethan olhou novamente para a foto dela. Acho que encontrei uma dessas pessoas. Na chuva, segurando um sanduíche. Houve um silêncio na linha, e então um leve zumbido de curiosidade. Conte-me. Ethan contou. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Quando ele terminou, seu pai disse baixinho. Parece que é hora de ver que tipo de líder você realmente quer ser. Ethan acendiu. Acho que é. Na manhã seguinte, uma solicitação de reunião foi enviada ao comitê de contratação. Presença obrigatória. A sala se encheu lentamente, com mais murmúrios do que o normal. A atmosfera na sala de conferências era incerta, como se o próprio ar tivesse parado para ouvir. O comitê de contratação estava sentado ao redor da mesa polida, currículos e verificações de antecedentes dispostos em pilhas ordenadas. Mas nenhum dos papéis parecia mais ordenado, não depois de Riley. Barrett do jurídico pigarreou, fechando o arquivo de Riley com um estalo silencioso. Suas respostas foram fortes, sem dúvida, mas a convicção, simplesmente não podemos ignorar isso. Mônica do RH parecia em conflito. E, entanto, ela assumia cada parte daquilo, não se esquivava, não se apolojava. Isso me significa alguma coisa, mas significa o suficiente? Murmurou Davis, esfregando a nuca. Esta é a Veio Corp. Não podemos arriscar a reputação em detrimento da compaixão. Foi então que a porta se abriu. Todas as cabeças se viraram. Ethan veio e entrou, sua presença preenchendo a sala sem dizer uma palavra. Ele não usava paletó. Suas mangas estavam arregaçadas casualmente, mas seu olhar estava focado, afiado. Em sua mão havia algo pequeno, gasto, ligeiramente úmido nas bordas. Ele caminhou lentamente para o centro da mesa e a colocou sobre ela. Uma caixa de sanduíche vazia e achatada. O rótulo da delicatessen, fraco, mas visível. Ninguém falou. Ethan olhou para a sala. Sua voz, quando soou, foi baixa, mas ecoou. Antes de tomarem qualquer decisão, deixe-me dizer quem realmente Riley é. A tensão na sala mudou, como uma cortina se levantando. 3 dias atrás, escorreguei e caí do lado de fora de uma loja de esquina. Forte. Pessoas passaram. Ninguém parou. Ninguém sequer olhou. Ele bateu na caixa de sanduíche suavemente com o dedo, exceto uma pessoa. Ele não se apressou. Ela surgiu do nada. Ela me ajudou a levantar sem perguntar meu nome. Ela viu que eu tinha perdido minha comida, então entrou naquela loja, gastou seus últimos dólares, sim, eu verifiquei, e voltou com este sanduíche e uma botelha d'água. Ela me entregou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Barrett se mexeu. Você está dizendo que era ela? Ethan acendiu. Ela não sabia que eu era o CEO. Ela nem me reconheceu. Só viu alguém que precisava de ajuda e agiu. Os olhos de Mônica se abriram. Davis blincou. Ethan continuou, com a voz mais firme agora. Quando perguntei por que ela fez isso, ela respondeu. Fui eu que ficou no chão. Sei como é. As palavras ecoaram por um momento, pairando no silêncio. Ela não tentou me vender uma história, não pediu nada em troca, e não sabia que aquele ato a traria até ali. Mas eu pedi, e a observei naquela sala de entrevista. Via assumir o próprio passado e carregá-lo com dignidade. Barrett interrompeu, cauteloso. Mas, Ethan, e quanto à percepção pública, clientes, investidores? Ethan se tornou para ele. A percepção baseia-se em precedentes. Nós a estabelecemos. Nós a definimos. Podemos ser uma empresa que exclua pessoas com cicatrizes ou podemos ser uma que reconheça que a cura precisa de coragem. Ele caminhou até a cabeceira da mesa e cruzou os braços. A partir de hoje, estou lançando a iniciativa Segunda Chance. Uma política de contratação desenhada para avaliar as pessoas não apenas com base no seu passado, mas no que fizeram para se erguer a partir dele. Ele olhou para a sala, deixando suas palavras caírem. Riley Morgan é a primeira, mas não a última. Davis soltou um suspiro baixo. Você está falando sério? Ethan deu um sorriso fraco. Sério mesmo. Se pudermos construir foguetes que pousem sozinhos,
podemos construir uma cultura empresarial que saiba perdoar. Ele se tornou para a porta e então pausou. Ela começa na segunda, disse ele. Certifique-se de que ela tem uma mesa e uma chance. E com isso, ele saiu, deixando para trás a caixa de sanduíche vazia. Mas para aqueles que ainda estavam sentados na sala, parecia que ele havia deixado algo muito mais pesado. Um espelho e uma escolha. No seu primeiro dia na Vail Corp, Riley estava sozinha no elevador. Seu crachá preso com cuidado à jaqueta. Um caderno novo sob o braço. O elevador apitava suavemente em cada andar. Ela podia sentir seus nervos se contorcendo como fumaça sobre a pele. Quando as portas se abriram, alguns funcionários ergueram os olhos. Alguns acenaram. Outros mal olharam. Alguns sussurravam enquanto ela passava. Na hora do almoço, a tensão era clara. Sussurros na estação de café, à distância silenciosa durante a reunião da equipe. Ela não era apenas a nova contratada. Ela era a única com a história. Alguns olhavam com curiosidade, outros com desconforto, alguns com julgamento. Ela manteve a cabeça baixa. Fez o seu trabalho, disse obrigado mais do que o necessário, riu apenas quando se sentiu segura. Naquela tarde, um pequeno pacote chegou à sua desca. Dentro havia um diário com capa de couro. Na capa, gravado em alto relevo prateado, estavam as palavras, da queda ao voo. Nenhum nome do remetente, mas um bilhete estava guardado dentro. Todo retorno começa com uma pessoa que continua andando. Bem-vindo ao seu voo. Mick. Riley sorriu, mordendo o lábio. Ela abriu na primeira página. Estava em branco. Um convite para começar de novo. Alguns dias depois, foi convidada, discretamente, para um almoço oferecido pelo programa de mentoria da empresa. Ela quase não foi, mas algo nela a empurrou para a sala de conferências. Para sua surpresa, a sala estava cheia. Era iluminada e casual. Alguns funcionários sêniores, alguns recém-contratados. Ethan parado no fundo, discreto, sem falar, apenas observando. Alguém entregou um sanduíche e um assento a Riley. Ao final da sessão, ela tinha 3 nomes para contatar em busca de ajuda. Uma oferta para um café e um post-it que dizia: "Que bom que você está aqui." Uma semana depois, Riley recebeu um e-mail inesperado de Mônica, uma das líderes sêniores de RH da Vail Corp, e alguém que se tornara uma defensora silenciosa dela desde o primeiro dia. O assunto dizia: "Sessão de cultura interna. Adoraríamos que você falasse." Riley leu o convite 2 vezes. Um workshop sobre resiliência e cultura empresarial. Seu nome estava listado como o palestrante principal. Ela ficou sentada com ele por um tempo. Seus dedos pairaram sobre o teclado para digitar uma recusa educada. Ela nunca havia falado na frente de um grupo grande antes, e certamente não sobre algo tão pessoal. Mas antes que ela pudesse clicar em enviar, Ethan parou em sua mesa. "Você está fazendo um bom trabalho", disse ele simplesmente com a voz baixa mas gentil. Então ele entregou a ela algo pequeno, uma página dobrada, do caderno que lhe dera meses atrás. Dentro estava escrito: "Sua voz já é mais alta que seu passado. Use-a." Naquela noite, Riley disse sim. No dia do evento, a sala de conferências se encheu rapidamente. Os funcionários chegaram cedo para encontrar um lugar, alguns em pé encostados nas paredes quando começou. Não era obrigatório, não era formal, era apenas algo que as pessoas sentiam que precisavam ouvir. Riley ficou sozinha na frente. Sem pódio, sem slides, apenas uma tela em branco atrás dela e suas mãos entrelaçadas à frente. Ela não trouxe anotações. Ela não citou estatísticas nem fez um discurso ensaiado. Ela disse a verdade. Houve um tempo, não muito tempo atrás, ela começou, em que o único rótulo que as pessoas viam em mim era ex-presidiária. Ninguém perguntou por quê, como ou quem eu era antes ou depois. A sala ficou em silêncio. Candidatei-me a dezenas de empregos. Ela continuou. Fui ignorada pela maioria, dispensada pelos demais, e então alguém me viu. Ela fez uma pausa, deixando seu olhar vagar lentamente pela sala até pousar em Ethan, parado no fundo, braços cruzados, observando em silêncio. Ela deu um sorriso suave. "Não estou aqui porque alguém me salvou", disse ela, sua voz ganhando força. "Estou aqui porque alguém me viu e acreditou que as pessoas são mais do que os seus piores capítulos." Não houve aplausos ainda, apenas um silêncio compartilhado que dizia que todos na sala entendiam algo mais profundo do que antes. Ela sorriu novamente, mais suave desta vez. "Esta empresa me deu uma chance.
Mas mais importante, me deu um espelho. Um que não refletia fracasso, mas fuga. O primeiro aplauso veio de um jovem estagiário, depois mais alguns, então a sala inteira aplaudiu. Não por educação, mas em reconhecimento. Depois, as pessoas fizeram fila para apertar sua mão, compartilhar suas histórias, sussurrar obrigado. Alguns tinham lágrimas nos olhos, muitos simplesmente assentiram, como se dissessem, eu vejo você. E em algum lugar atrás da multidão, Ethan observou. Ele não precisava se apresentar. Ele não precisava de crédito. Ele já havia feito a coisa mais poderosa que podia fazer. Dera-lhe a palavra. E agora, Riley estava lá, completa, firme e lindamente sozinha. O escritório estava quase silencioso, exceto pelo leve zumbido das luzes fluorescentes e pelo ocasional suspiro do vento passando pelas janelas altas. Eram quase 23 horas, e a cidade do lado de fora da fachada de vidro da Vail Corp havia se acalmado na noite. Lá dentro, uma luz ainda queimava suavemente. A de Riley. Ela estava sentada, sozinha à sua mesa, papéis espalhados à frente dela como um plano de batalha. Gráficos, anotações, roteiros de ensaio. Amanhã de manhã, ela se apresentaria a um painel interdepartamental, apresentando uma proposta que ajudara a criar do zero. Era sua primeira chance de provar seu valor não apenas como um símbolo, mas como uma estrategista. Capaz, preparada, essencial. Mas seus olhos estavam pesados agora. Ela esfregou as têmporas, piscou, tentou se concentrar. Mais 5 minutos, sussurrou, largando a caneta e apoiando a cabeça nos braços cruzados. Já estamos quase lá. Apenas 5 minutos. Ela não sentiu cair no sono. Ethan havia retornado ao escritório para pegar um tablet esquecido. Sua noite tinha se estendido até tarde. Ligações de investidores, documentos para assinar. Ao pisar no chão de trabalho mal iluminado, notou um único brilho vindo do outro lado da sala. Curioso, caminhou silenciosamente em direção a ele e parou. Lá, em sua mesa, estava Riley, com a cabeça apoiada em uma pilha de notas, respirando suavemente, o corpo levemente curvado sobre o silêncio fluorescente, a fronte ainda com uma leve ruga, como se ela tivesse adormecido em meio a um pensamento. Ele hesitou, então delicadamente tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. O tecido roçou suavemente em sua pele e ela se mexeu, mas não acordou. Ele olhou ao redor e entrou na sala de descanso. Alguns minutos depois, voltou com um copo de papel. Chá de camomila, ainda quente. Ele colocou ao lado dela com cuidado e silêncio. Então sentou-se na cadeira à sua frente. Naquele momento, observando-a dormir, calma, despreocupada, ele sentiu algo estranho. Não era pena, não era admiração. Confiança. Como se algo em seu silêncio falasse com uma parte dele que ele não ouvia há muitos anos. Ela se mexeu novamente e lentamente seus olhos piscaram e se abriram. Por um momento, ela ficou confusa. Então viu a jaqueta nos ombros e o chá ao seu lado. Sentou-se rapidamente. Oh meu Deus, me desculpe, eu não queria. Ethan levantou a mão. Tá tudo bem, eu não queria te acordar. Você parecia precisar de um descanso. Ela passou a mão pelo cabelo desgrenhado, embaraçada. Eu estava justo revisando para amanhã. Você merece um descanso, disse ele sorrindo gentilmente. Vamos, eu te levo em casa. O carro rodou pelas ruas tranquilas da cidade, jazz zumbando baixo no aparelho de estéreo. Um suave aroma de cedro e canela emanava de um difusor preso à saída de ar. Riley sentou-se com as mãos no colo, lutando contra o peso detrás dos olhos. Você pode descansar, Ethan. Olhos na rua. Temos um tempo. Eu estou bem, ela respondeu suavemente. Mas 5 minutos depois, sua cabeça afundou no assento. O sono a dominou sem resistência. Ethan olhou para ela. As luzes da rua brilhavam em seu rosto com um dourado suave. Uma mecha de cabelo caíra sobre sua bochecha, esvoaçando levemente a cada respiração. Sua mão se moveu quase sozinha. Levantada delicadamente, hesitante perto do rosto dela. Ele não sabia por que fez isso, já que algo em seu silêncio falava com uma parte dele que ele não ouvia há muitos anos. Ela se mexeu novamente e lentamente seus olhos piscaram e se abriram. Por um momento, ela ficou confusa. Então viu a jaqueta nos ombros e o chá ao seu lado. Sentou-se rapidamente. Oh meu Deus, me desculpe, eu não queria. Ethan levantou a mão. Tá tudo bem, eu não queria te acordar.
Você parecia precisar de um descanso. Ela passou a mão pelo cabelo desgrenhado, embaraçada. Eu estava justo revisando para amanhã. Você merece um descanso, disse ele sorrindo gentilmente. Vamos, eu te levo em casa. O carro rodou pelas ruas tranquilas da cidade. Jazz zumbando baixo no aparelho de estéreo. Um suave aroma de cédaro e canela emanava de um difusor preso à saída de ar. Riley sentou-se com as mãos no colo, lutando contra o peso detrás dos olhos. Você pode descansar, Ethan. Olhos na rua. Temos um tempo. Eu estou bem, ela respondeu suavemente. Mas 5 minutos depois, sua cabeça afundou no assento. O sono a dominou sem resistência. Ethan olhou para ela. As luzes da rua brilhavam em seu rosto com um dourado suave. Uma mecha de cabelo caíra sobre sua bochecha, esvoaçando levemente a cada respiração. Sua mão se moveu quase sozinha, levantada delicadamente, hesitante perto do rosto dela. Ele não sabia por que fez isso, mas achava que ela se tornara alguém que não queria que o mundo machucasse novamente. Assim que seus dedos se aproximaram de sua bochecha, seus olhos piscaram e se abriram. Ambos congelaram. Riley sentou-se sozinha. Ethan retirou a mão, olhando para a frente novamente. Desculpe, disse ele, pigarreando. Sua cabelo encostou em seu rosto. Ela olhou para ele, as bochechas ligeiramente rosadas. Ah, certo. Ela se virou para a janela. Mas nenhum dos dois falou mais. E nenhum dos dois conseguiu ignorar a pulsação em seu peito. Quando chegaram ao prédio dela, Ethan saiu e abriu a porta. Riley saiu lentamente, sentindo o ar fresco da noite em sua pele. Ela se virou para ele, hesitante. Obrigado, ela disse, por esta noite. O chá, o casaco e... tudo. Ele sorriu. A voz baixa. Você faria o mesmo. Ela acenou e entrou. Quando a porta se fechou atrás dela, Ethan ficou parado na calçada por mais um momento, olhando para a luz atrás da janela do apartamento dela. E naquela noite silenciosa, nenhum dos dois dormiu. Um ano depois, a Veil Corp parecia diferente. Não apenas em política ou performance, mas em espírito. As paredes pareciam mais acolhedoras. As vozes nos corredores mais sinceras. E no centro de tudo, estava uma mulher antes ignorada pelo mundo, agora frente a um banner de uma conferência nacional que dizia: Faces da transformação cultural, construindo empresas que perdoam e prosperam. A foto de Riley estava em todos os folhetos prensa. Seu nome estava tendência em fóruns profissionais. Artigos a chamavam de um símbolo de segundas chances. Mas para ela, nunca se tratou de ser o símbolo. Estava na raladura, na sobra de manhã, na esperança de ser vista. Ela estava nos bastidores, suas mãos entrelaçadas Holofotes como sempre, mas estava lá o tempo todo, observando da última fileira. Ele deu um passo à frente com as mãos nos bolsos, os olhos buscando os dela. Você é incrível, disse ele simplesmente. Riley deu de ombros com um meio sorriso. Eu disse a verdade. Eles ficaram parados ali por um momento, a brisa suave os acariciando. Ethan enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algo pequeno. Um papel dobrado, familiar. Riley reconheceu instantaneamente. Era o bilhete que ele havia deixado no diário, 1 ano antes. Todo retorno começa com uma pessoa que continua andando. Ela o tocou delicadamente, sem moveu. Eu observei você, disse Ethan em voz baixa. Não apenas ter sucesso, mas elevar outras pessoas com você. Mudar vidas, inclusive a minha. Riley piscou, pego de surpresa pela emoção em sua voz. Eu nunca te disse, continuou Ethan, mas antes daquele dia eu estava perto de me afastar. De tudo isso, deste emprego, desta empresa, eu tinha perdido a fé nas pessoas que eu deveria liderar. Ele olhou para ela com os olhos firmes. E então, você me ajudou, quando não precisava. Ela sorriu em meio às lágrimas. Eu não tinha nada naquele dia, disse ela baixinho. Só um sanduíche. Ethan se aproximou. Mas acho, acrescentou ela com uma risada irrompendo, que era o suficiente. Ele sorriu. Então, sem grandes gestos, sem pausas dramáticas, apenas uma voz cheia de certeza, ele disse: Eu esperei para dizer isso por muito tempo. Riley, eu estou apaixonado por você. Sua respiração ficou presa, e por um momento, todo o barulho, as dúvidas, as lembranças das grades da prisão e olhares frios desapareceram.
Ela assentiu lentamente, a voz quase um sussurro. Eu também. Eles se afastaram do prédio, de mãos dadas, caminhando para o ar livre, sem plateia, sem câmeras, apenas duas pessoas finalmente alinhadas. Ao chegarem à beira do estacionamento, Riley olhou para cima. Os últimos raios de sol filtravam-se por seus cabelos, iluminando-os com reflexos dourados. E ao lado dela, Ethan sorria. Não por causa da luz, mas porque sabia. Aquela mulher lhe dera um almoço e agora lhe dera um motivo para acreditar novamente.